Vamos aqui agora analisar o nosso código. A gente tem aqui na pasta source, eu coloquei lá o arquivo SQL de criação do banco para que vocês possam criar. O services config e o arquivo mxml e o arquivo de ActionScript. Resolvi colocar separado porque ele ficou um pouco maior, acho que ia bagunçar muito, misturar ele com o código fonte aqui dentro do arquivo mxml. A gente resolveu separar. Aqui a divisão entre login e do usuário logado é feita através de states. Tem um state logado, que tem um tab navigator com toda a interface aqui para manipulação dos dados. E um estado base que tem um simples painel com usuário e senha. Vou vir aqui no source, que é o que vai facilitar para a gente explicar. Na criação da aplicação, a gente chama aqui a função busca-dados. É o método busca-dados. Esse método ele não é definido via ActionScript, mas sim no Remote Object, que a gente viu no vídeo anterior. Eu tenho aqui o meu método busca-dados. Ele não tem nenhum parâmetro, porque a função busca-dados lá no PHP não recebe nenhum parâmetro. Então eu estou aqui simplesmente chamando, definindo a chamada da função busca-dados e dizendo qual função que vai tratar o evento gerado, que vai tratar essa busca. No caso aqui, a gente tem uma função definida lá no ActionScript chamada LidaBusca. Essa função LidaBusca, onde é que ela está? Faz login, LidaBusca. Simplesmente confere se a busca estiver ok. Ela atribui ao DataGrid o retorno da função que faz a consulta. Aqui no caso eu recebo um evento que é gerado quando a gente faz a consulta, quando a gente dispara a função. Vocês podem ver aqui que ele gera um evento. E esse evento contém aqui o resultado. No caso aqui, esse atributo detalhes foi definido lá no PHP. Esse DataGrid data aqui é uma variável que foi criada com o atributo bindable para poder ser utilizada por componentes. Ela é a definição dos dados dos 3 datagrids que a gente tem na nossa aplicação, que são os datagrids da página inicial, do visualizar dados, o datagrid do atualizar dados e o datagrid do apagar dados. Então toda vez que essa função é chamada, ela atualiza. Aliás, desculpem, toda vez que essa variável é alterada, é atualizado o conteúdo daqueles datagrids, porque está definido que o data provider deles é esse datagrid. Voltando aqui ao nosso código, falei aqui do método busca-dados. A gente tem aqui a definição do arquivo de scripts, que é esse arquivo scripts.as. Aqui só a interface. Como eu disse, a gente tem 2 states, um para o login e outro para usuários logados. O estado logado tem o tab navigator, que tem as 4 abas: visualização, inserção, remoção e atualização dos dados. Não vou ficar entrando em detalhes aqui da interface, é coisa que a gente já viu. A gente vai ver aqui agora o Remote Object que foi criado para essa aplicação. Aqui cada método do arquivo PHP da classe testBD tem um correspondente definido nesse Remote Object, um método correspondente aqui. Cada método vai ter um parâmetro chamado result, que é a função que vai tratar o evento gerado na execução do método. E os valores dos parâmetros, aqui você pode ver que a gente definiu, entre aspas, vazios. Esses valores serão definidos no ActionScript, nas funções que vão pegar os valores dos campos, que isso aqui a gente tem inputs para definir esses valores. Então vai ter uma função no ActionScript que vai pegar esses valores e passar
para o PHP fazer o tratamento. Então a gente tem um método aqui, checkLogin. O resultado dele é a lida login. Isso aqui foi um padrão adotado. Cada funcionalidade que é inserir, atualizar ou visualizar, etc., vai ser composto por pelo menos duas funções. A que executa a ação, ou seja, a função apaga, insere, etc., e a que trata o evento. Então normalmente vai ter, aqui no caso dessa aplicação, vai ter uma função, um método lida apaga, lida insere, etc. Então aqui, o login, a gente define os parâmetros, usuário e senha, lembrando que é importante a ordem que é passada esses argumentos. Aqui no script a gente tem a função fazLogin. Ela faz uma verificação aqui se os campos estão preenchidos. Define os argumentos através lá do meu objeto. Eu defini aqui o meu remote object, chama-se objeto. Então eu tenho aqui que o meu objeto .checkLogin, que é o meu método, .arguments, .user, método login, objeto .checkLogin, .arguments, .user. Defino o valor dele, uma conversão de string aqui da inputUser.text. Essa inputUser é aquela caixa de texto que tem no estado base onde é feito o login. É a mesma coisa o password. A função lidaLogin, se o login for ok, ela dá aquele alerta, login efetuado com sucesso, bem-vindo fulano, e altera o estado para logado, que é aquele estado onde a gente vê as tabs. Voltando aqui ao nosso código, a gente tem aqui o método que já foi comentado, que é o método busca-dados. E aqui a gente tem os métodos de inserção, remoção e atualização. Nesse ponto, nada mais são do que a definição dos atributos. Vocês podem ver aqui que para inserção eu passo nome, telefone e e-mail. O ID é autoincrement, lá definido no banco. O apaga dados eu defino somente o ID. Ele vai apagar de acordo com o ID que eu definir. E aqui a gente tem, para atualizar os dados, a gente passa o ID para ele definir qual vai ser o registro atualizado e os atributos realmente atualizados, que foram modificados: nome, telefone e e-mail.